Ok. Pessoal, a gente quer agradecer a vocês a presença do Todd, que já faz algum tempo que eu tenho contato com ele e agora dessa vez deu certo. E nós acreditamos, ele faz parte de uma rede que trabalha com um material que a gente acredita que é bem centrado em Cristo, e é bastante interessante na área do discipulado. Então, a gente quer agradecer o Todd mais uma vez. Se o Danilo quiser só, em poucas palavras, falar o que eu disse. Mm-hmm. He's thanking you for participating. He explained what you work with about discipleship, and we've been trying to, for a while, to have a meeting with you, and it finally happened. So we're glad for that. Yes. Ok. Eu sou Júlio, Juliana, nós somos do Mosaico, a gente é também da CEPAL, e nós trabalhamos com liderança, e aqui tem um grupo grande de jovens líderes e de várias igrejas, e alguns pastores que também estão trabalhando na área do discipulado e formação de liderança. You can translate for him? Okay. Eu estava tentando digitar assim, diretamente para ele. Mas, no problem. He said they are missionaries from Cepal and works with Mosaico. They work directly with leaders in discipleship and also some pastors with training in this area of discipleship. Bom, gente, é uma alegria mesmo, o Júlio acabou de falar, e hoje nós estamos fazendo uma aula inaugural de um treinamento mais específico, além do discipulado relacional, e hoje é um dia de agradecer a Deus. Nós vamos orar agora pedindo para que Ele fale com a gente, desperte de lideranças, que multipliquemos líderes no Brasil, que a gente possa alcançar a nova geração e que seja para a glória, para o reino de Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque o Senhor nos conecta gente de todos os lugares do Brasil e de fora, e pedimos a Tua graça, que a Tua bondade, que em Cristo nós possamos crescer e sermos obedientes e experimentar essa vida plena e levar outras pessoas a experimentar essa vida plena em Cristo Jesus. Abençoa todos e que a Tua palavra possa entrar na nossa mente, coração e nas nossas habilidades. Em nome de Jesus, amém. Amém. Todd. Amém. Well, let me introduce myself. Deixa eu me apresentar para vocês. But let me quickly find out who you are. Are you most of you coming from the same general area, or are you coming from many places? Mas primeiro eu quero conhecer vocês um pouco também. Vocês são todos da mesma região ou você está cada um em um lugar diferente? Pode falar, gente. Who knows the answer to that? Quem consegue responder essa pergunta? Alguém sabe a resposta dessa pergunta? Most of them are from Londrina. Nós somos de Londrina também. Desculpa, Juliana. Nós somos de Londrina também. Sou pastor da Igreja Batista, Catuaí, aqui em Londrina. Ana Valéria, minha esposa. I'm the pastor from a Baptist church here in Londrina, and this is my wife. Somos nascidos aqui em Londrina e o nosso ministério está próximo de uma universidade grande, é bem do lado da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Our ministry is very close to a big university here in Londrina. E o nosso trabalho inicial é de formação de liderança e a gente está nesse processo de formação, liderança e discipulado, né? So, we work directly with leadership training and also discipleship. Great. So is everybody on this call from different churches, or are some of them from the same church? Então, todo mundo que está aqui na reunião é da mesma igreja ou do mesmo trabalho junto, ou cada um é de uma área diferente? Eu sou da igreja do Rogério. I am from Rogério's church. Oh. I'm the same church as Rogério's. Muitos daqui são de igrejas diferentes. E que já Many here are from... Sorry, desculpa. Many here are from different churches. Okay. Que já estão trabalhando em projetos missionais em Londrina.
So most of them are already working in missional ministries. Okay, great. Mas tem pessoas do Nordeste aqui. But there are also some people from the northeast area of Brazil. Okay. São Paulo também. Okay, that's helpful. Thank you. Bom saber, eu gostei de saber. Obrigado, gente. Okay. Well, my name is Todd Moore, and I have a wife and 5 children. Então, meu nome é Todd Moore, eu tenho uma esposa e 5 filhos. And we've been working with churches around the globe for the past 25 years. Nós temos trabalhado com igrejas ao redor do mundo nos últimos 25 anos. So I actually spent 3 months in Brazil back when I was 20 years old, and it changed my life. E, na verdade, eu estive no Brasil quando eu tinha uns 20 anos de idade e essa experiência mudou minha vida. It was working up in Santarém in the Amazon, where God called me to ministry and church planting. A gente estava trabalhando em Santarém e foi aí que Deus me chamou para trabalhar com plantação de igrejas e no ministério. But then I lived in Eastern Europe, in the Czech Republic and Romania. Aí depois eu morei no leste europeu, na República Tcheca e na Romênia. And so the things we talk about on our call today are things that I talk about with churches in about 30 different countries. Então, as coisas que nós vamos conversar aqui hoje são coisas que eu converso com essas igrejas em aproximadamente 30 países diferentes. So I can tell you stories from many different contexts. Então, eu posso contar histórias diversas de contextos diferentes. From very large cities like Johannesburg or Sydney, Australia, or Tokyo, Japan. Então, posso contar histórias de cidades grandes, experiências em cidades grandes como Joanesburgo, Sydney ou Tóquio também. Or smaller towns and smaller villages in other parts of the world. Ou cidades pequenas também, em outros países ao redor do mundo. But right now, my wife and I live in San Diego, California, about 20 minutes from the border with Mexico. Mas, atualmente, eu e minha esposa, nós moramos em São Diego, na Califórnia, que fica aproximadamente bem próximo da borda da divisa com o México. So I want our time today to be interactive. I know we have some language challenges. Mas hoje eu quero que a nossa reunião aqui, nosso encontro, seja bem interativo. Eu sei que a gente tem umas barreiras de idioma aí, né? But that's okay. We're not in a hurry. We want to be purposeful. We want to be helpful to everyone. Mas não tem problema. Nós temos tempo. Nós queremos ser intencionais. Nós queremos trabalhar com um propósito aqui. E queremos ajudar todo mundo. So anytime you have a comment or question, please let us know somehow, and we will discuss those things. Então, se tiver alguma pergunta, algum comentário, falar alguma coisa, pode se manifestar. Você manda uma mensagem, chama aí, se manifeste que a gente vai tentar responder e te ajudar, ok? Okay. I asked Julio to send you a document in Portuguese. I don't know if you saw it. It looks like this in English. It should look similar in Portuguese. Eu pedi para o Júlio mandar para vocês um documento, né, que em português, ele parece com esse que eu mostrei aqui para vocês. Não sei se vocês receberam. So Julio, did everyone receive that? Todo mundo recebeu? Not yet, mas já traduzi e vou mandar para o pessoal depois. Not yet. I already translated, but I'll send them later. Okay. But it's already translated. It's already translated on my site, so you could actually post it right now on this call in the chat if you go to the site. Eu nós já temos traduzidos no site, então se puder colocar na tela para a gente poder ver. So if you go to the Missional Made Simple site, click on International, click on Portuguese. Tem o site lá, Missional International, aí tem lá Internacional, e tem a opção de colocar em português, aí aparece lá.
And then this is called the MC Training Map. Aí o título é MC, Mapa de Treinamento. So let me describe this because I think this gives us a good picture to work with. Então deixa eu descrever um pouco, porque eu acho que isso vai dar uma boa ideia para a gente do que a gente vai conversar. And it gives us a relational definition for discipleship and mission. Sorry, can you say that again? I said it gives us a relational definition for discipleship and mission. Esse mapa vai dar uma visão de missão missional do discipulado. And so those are the two big ideas I really want us to focus on today. Então essas são relationship and identity. Essas são as duas ideias principais que eu quero focar hoje, que é relacionamento e identidade. Let me explain why I think those two big ideas are so important. Deixa eu explicar melhor por que esses dois pontos são tão importantes. Relationship first, because that's really the story of the Bible. Relacionamento primeiro, porque essa é a história da Bíblia. The story of the Bible is not about programs or events or structures. As histórias na Bíblia, elas não são sobre programas, sobre evento ou sobre estruturas. It's primarily about the relationship between us and God. São principalmente sobre relacionamento com Deus. As Father, Son, and Spirit. Como entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Our relationship with each other as Christians, as the church. Nosso relacionamento com os outros como igreja. And then our relationship with lost people outside the church. Wait a second, you muted. Dan, you muted. Oh, sorry, I muted, I was coughing, sorry. E nosso relacionamento com as pessoas que ainda não foram alcançadas, que estão fora da igreja. So that really needs to form the foundation of our ministry and of our churches. E esse é basicamente o nosso fundamento como a gente trabalha junto com as igrejas. Relationship with God the Father, the Son, and Spirit. O nosso relacionamento com Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Relationship with each other, with Christians like family. Nosso relacionamento com os outros como uma família. And then our relationship with lost people as friends. E o nosso relacionamento com as pessoas não alcançadas como amigos. You remember Jesus was known as a friend of sinners. Vocês lembram que Jesus, ele era conhecido como amigo de pecadores. So that must be a defining mark for our lives as his disciples. Então isso precisa ser uma marca na nossa vida como discípulos de Jesus. Okay. So is the training map available yet? Looks like it's. Então o mapa do treinamento já está disponível aí para vocês? Parece que vocês receberam em chat, né? Did it make it into the chat? Yes, already. Okay. So actually, can you click on that and put it up on the screen for us? Is that possible? Vocês conseguem abrir para a gente ter o mapa aqui na tela também? Fala para ele compartilhar a tela com a gente. I think you need to share the screen, allow them to share the screen as a host. Okay, share it with Julio and Juliana. Yeah. I think I need to make you the host, actually. Yeah. There we go. Right. Okay. Now, can you put the document up? Document is already on chat. You can share with us if you. Se quiser. Não pode compartilhar? Do you have the document? Deixa. Todd?
É porque eu acho que só o anfitrião consegue compartilhar a tela, entendeu? Ou você talvez tenha que liberar para o participante específico compartilhar. Não está compartilhando, né? Perfect. Isso. Perfect. Legal. There, perfect. Maravilha. Thank you for technology. Okay. So you see right at the center of our picture here this relational priority. Então, você vê aqui no meio, nós temos a prioridade do nosso relacionamento. Okay, and again, we know that because that grows out of the story of God. You see that in the upper left corner. E a gente vê que isso parte da história de Deus, né? Como a gente vê aqui na parte de cima. A história de Deus, ela se desenvolve através da história de Deus. Okay. And then as we move to the right, it encourages us to ask these questions about who is God and what is God like. E como a gente progride, a gente passa para o passo de fazer as perguntas, de levar a pessoa a perguntar quem é Deus, né? Okay, so that always leads us to knowing that we serve a relational God. E isso faz a gente enxergar, perceber que nós servimos um Deus relacional. Because the Bible is really just a story of God's relationship with his creation. Porque a Bíblia, ela é essencialmente uma história mostra uma história de Deus relacionando conosco. Okay, and then look at that third question, number 3 there, that asks, who are we? E olha a definição aqui na terceira pergunta que diz, quem sou eu? Okay, well, we are image bearers of God. Nós carregamos a imagem de Deus. And so just as he is relational, he calls us and sends us to be relational. E assim como ele é relacional, ele pede que nós sejamos relacionais e nos envia para sermos relacionais com os outros. Okay, and so that forms what we call our identity, which you see in the next picture with the triangle. Isso forma a nossa identidade, que vocês podem ver na próxima imagem, nesse triângulo, que mostra quem nós somos. Okay, that as disciples of Jesus, this identity is it's who we are. E como discípulos de Jesus, essa é a nossa identidade, é isso que faz parte de quem nós somos. And it's meant to influence every detail of our daily lives. Isso deve influenciar de uma maneira que afete todas as áreas da nossa vida. So this identity piece is really important for you as you disciple those in your churches. Então, essa parte da nossa identidade, essa visão da nossa identidade, é muito importante porque isso influencia em como a gente se relaciona com as pessoas, especialmente na igreja. Because unfortunately, many Christians live out of duty or live out of some wrong motivation rather than their God-given identity. Porque muitas pessoas, infelizmente, muitos cristãos vivem de tarefas, vivem ocupados com ocupações ao invés de focar nesse relacionamento que é a ordem de Deus para nós. So as they participate in the life of the church, often they see it as a program or an event or something they should do.
Então, conforme essas pessoas participam da igreja, da vida da igreja, das atividades da igreja, eles têm em mente que eles devem se envolver com essas atividades, esses eventos, com essas programações. rather than a response to who they are Ao invés de responder a quem eles são, a identidade deles. and who they are because of who God is. E quem eles são por causa de quem Deus é. So if we can build our churches with these priorities of relationship and identity, they will be much stronger and much healthier and much more fruitful. Então, se nós desenvolvermos e trabalharmos a nossa igreja para construir essa identidade de quem nós somos em Deus, tendo essa imagem de Deus, isso vai se desenvolver de uma forma muito melhor, ao invés de só se envolver com tarefas. Okay, so what is this making sense? What questions do you have or observations do you have at this point? Está fazendo sentido para vocês? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário para fazer sobre isso? Ficou claro para você? Juliana, you can take that off the screen now. Thoughts, questions, observations you have? Algum pensamento, alguma ideia que passou pela mente de vocês? Algum comentário que vocês tenham? Nada? Nenhuma dúvida? Eu penso que isso é muito importante, relembrar, enquanto igreja aqui no Brasil, se a gente tem uma cultura muito de hierarquia, de poder, porque isso dificulta, não no relacional, com Deus, em Cristo, em Deus para cima, com a gente mesmo, com os outros, fica muito na posição dos líderes, na posição das tarefas, e foge do poder do Evangelho. Mm-hmm. It's very important to think in your culture here in Brazil, because we are used to hierarchy of titles, so we tend to forget that we are disciples and we need to focus. That's not our focus. Great comment. Bem lembrado, muito bom comentário. Other comments you have? Alguém mais? Os outros também têm algum comentário, alguma coisa para agregar? É justamente em cima disso que a Juliana comentou, nós vemos que as pessoas, assim que chegam à igreja, elas já querem fazer alguma coisa. É natural. Existe um incentivo, sim. Eu acho que nós não... Já começa nessa nossa cultura, né? E as pessoas chegam e acham que fazer coisas tá no pacote. E aí fica difícil depois a gente trabalhar um pouco melhor os fundamentos da fé dessa pessoa. Mm-hmm. I wrote to you, Todd, I don't know if you see in chat, she said that it's hard, like Juliana said, it's hard because people, when they come to church, we already have this culture, so they get used to it. They have the incentive to get involved in tasks and do things. So it's natural they see this environment of activities and they get into it. So later on, it's difficult to work these fundamentals, these essentials of relationship, and to change this behavior. Good.
Thank you for saying that, and that actually is very common around the world. Obrigado por comentar isso, é bem verdade. Isso, na verdade, é muito comum no mundo todo. It's not just a Brazilian thing. Infelizmente, não é só uma coisa que acontece no Brasil. Okay. For many Christians, again, their experience, they see their experience as programs or events or activities to participate in or to help with. Muitos cristãos, eles acabam vendo essas atividades, né, esses programas para participarem. They see it like that more than the goal being deepening a relationship. Eles veem normalmente isso como mais importante ou mais primordial do que se aprofundar em relacionamentos, do que focar em relacionamentos. Everything we do as Christians should have that as the primary goal. Tudo que nós fazemos como cristãos deveria ter isso como primordial, como essencial. Deepening a relationship with God, deepening a relationship with each other in the church, deepening a relationship with those outside the church. Aprofundar o nosso relacionamento com Deus, aprofundar o nosso relacionamento com os outros na igreja e aprofundar o nosso relacionamento com outros também fora da igreja. Okay. But that we must keep that always as the primary goal, and then we must organize in light of that. Então, nós sempre temos que manter isso como nosso objetivo principal e organizar os nossos envolvimentos, o que a gente se dedica ao redor disso. So even when we meet on a Sunday morning, we should be asking that question. Então, até mesmo quando nós nos encontramos de domingo, a gente deveria se perguntar isso, pensar sobre isso. Are we only teaching, or are we also accomplishing deepening a relationship? Nós estamos aqui só ensinando, ou nós estamos aqui também para aprofundar relacionamentos e estar mais próximos uns dos outros? And then in your whatever form of small groups you have, same question. E independente da forma que você trabalha com grupos pequenos, nesses grupos você também deveria perguntar a mesma coisa. Are we accomplishing deepening a relationship with each other, with lost people outside of our small group? Nós estamos alcançando essa profundidade no relacionamento com as pessoas do grupo e também com as pessoas fora do grupo? Okay, and most churches I work with around the world struggle with this. E a maioria das igrejas com as quais eu trabalho ao redor do mundo, elas têm dificuldades com isso. They do okay with the family identity and caring for each other internally. Normalmente eles lidam bem com o relacionamento em família, com a ideia do cuidado familiar, de estar próximo em família. But most Christians around the world struggle with their missionary servant identity. Mas a maioria dos cristãos ao redor do mundo, eles têm essa dificuldade, eles não conseguem muito bem lidar com esse objetivo missional, né, de alcançar as pessoas fora desse círculo que não estão próximo deles. And seeing how their missionary and servant identity should affect their daily lives. E perceba que a identidade missional de cada um desses cristãos deveria afetar todas as áreas da vida deles. It should affect how we go to work every day. Isso deveria afetar como a gente vai para o trabalho todo dia. You're a teacher, a doctor, a mechanic, doesn't matter. Se você é professor, se você é médico, se você é mecânico, não importa. God's given you that job so you can go to work each day as his missionary servants. Deus te deu esse trabalho para que você possa ir para o seu trabalho todo dia como missionário. It should affect how we live in our neighborhoods. Isso deveria afetar como a gente vive na nossa comunidade, no nosso bairro. Again, God has given you that place to live. Porque Deus te deu esse lugar para morar. He's put you at that address. Ele te colocou nesse endereço.
for you to be his missionary servants in that neighborhood. Para que você possa ser um missionário na sua vizinhança. If you have children, your children go to school. Se você tem filhos, os seus filhos vão para a escola. The families at that school, God desires for you to influence. E as famílias que estão envolvidas com aquela escola, Deus quer que você alcance e influencie eles. Maybe your kids play sports. Talvez os seus filhos pratiquem esportes. My kids play a lot of football, proper football, and volleyball. Os meus filhos jogam futebol de verdade, né? Não futebol americano, e vôlei também. We see the other families and the other kids they play sports with as part of our mission field. E nós vemos eles praticando esportes com outras crianças, com outras pessoas, e nós enxergamos isso como um campo missionário, como pessoas que a gente precisa alcançar. Two of my daughters were at football training last night. E duas das minhas filhas, elas estavam num treino de futebol ontem à noite. Well, probably 2/3 of the girls on this team are not Christians. E aproximadamente 2/3 das meninas que estão nesse time, elas não são cristãs. So it's football, which we love, but it's football plus mission. Então é futebol, que é uma coisa que elas gostam muito, mas não é só futebol, é futebol e missões, e missão. But again, that grows out of our identity and our understanding of what it means to be a disciple of Jesus in this way. Então, mais uma vez, isso vem do entendimento da nossa identidade, em quem nós somos em Deus, e entender o nosso propósito de refletir isso e levar isso para as outras pessoas. Okay, question back to you. Então, uma pergunta. You're going to ask a question? Yes. Então, mais uma pergunta para vocês. Okay. With Christians around you and other Christians in your church, how would you assess their understanding and their experience of living out this identity as family and missionary and servant? Então, com outros cristãos na sua comunidade, na sua igreja, onde você convive, como que você avalia esse entendimento e o cumprir dessa identidade de Cristo neles e de ser missional nos relacionamentos deles, de cada um? Como vocês avaliam isso? Would you say it's strong for most or weak for most or somewhere in the middle? Vocês acham que a maioria entende essa identidade e transparece ela e vive ela de forma intencional? Você acha que mais ou menos na média ou muitos não entendem? Open your microphones. Somebody Oi. comment. Deixa toca. Na verdade, eu acho que é bem fraco. Actually, I think it's very weak. Okay. Say more. Até Why? tem uma pergunta, mas depois eu faço. I have a question, but I can ask you later. Ele pediu para você falar mais, explicar por que você acha fraco. Expand a little more, then you can ask your Explica question. um pouco mais. Aí depois você pode fazer a pergunta. Porque eu percebo que dentro da própria igreja é difícil construir o relacionamento com os membros. Because I see that even inside the church, I see it's very difficult to build relationships with other Christians, other members of the church. As pessoas vão ao culto, às vezes participam de coisas, mas elas não estão totalmente abertas a um relacionamento mais profundo. So people attend to the service, to church programs, but they even get involved, but usually they're not open to a deeper relationship.
Digo, ser pastoreado, ser cuidado, ser discipulado, né? To be Elas pastored. gostam de ir na igreja participar. To be a disciple. They like to go to church, to attend the service. Que entra a minha pergunta. And that's where my question comes in. Okay, I've got one more question for him first. Tá, mas eu tenho mais uma pergunta para você aí. Okay, tell me why you think that is the reality for so many people. Por que você acha que essa é a realidade para tanta gente? Não sei responder. I don't know. I can't answer that. Somebody else help him? Eu acho que Alguém pode ele pediu assim, perguntou, alguém pode ajudar na resposta? Alguém sabe dizer por quê? Decepção com a igreja, decepção com outros líderes, disappointed in other leaders, estar ferido, maybe they're hurt. São algumas coisas que eu acho que eu vejo. There are some things I see, I notice in people. Okay. Do you think it would make a difference for some of the people, at least, if they understood their identity and their calling to be family? Você acha que faria diferença para essas pessoas se eles entendessem a identidade deles e o chamado deles para viverem como família? Sim. Probably. There's no calling on our lives to be church attenders. Não existe chamado para nossa vida para sermos participantes de igreja. God's calling on our life is to be his family on his mission. O chamado de Deus para nossa vida é sermos família na missão dele. Well, can you pause? Can I write that down because I really liked it. Pedi para ele esperar um pouquinho para eu anotar essa frase, que eu gostei muito dessa frase. Can you say that again? Well, actually, I'll probably repeat that many times because it's really the purpose of our I said the calling on our lives is to be God's family on God's mission. Thank you. Did you translate that clear enough? Eu repeti mais uma vez que ele falou que o chamado de Deus para a nossa vida é sermos família na missão de Deus. But unfortunately, many Christians don't understand that. They don't go to church with that expectation. Mas infelizmente, muitos cristãos não entendem isso. Eles não vão para a igreja, eles vão para a igreja sem isso em mente. If they participate in a smaller group also, again, they don't have that expectation. E também, ainda que ele participe de um grupo pequeno, ele não tendo essa mentalidade, essa entendimento de família na missão de Deus, isso não vai fazer diferença. So that's part of the work you and I need to do. Então essa é parte do trabalho que eu e você precisamos fazer. Is to explain why and where these things come from in God's story. É explicar o porquê e o como que isso vem na história de Deus e de onde vem isso. And then for us to model for others what that can look like. E a gente demonstrar e exemplificar para os outros como viver isso. And then for us to organize our lives in such a way that it's possible. E a gente organizar a nossa vida em cima disso de uma forma que isso seja viável. But let me give you some really good news. Mas deixa eu dar boas notícias para vocês. If you will do this, it's really fun and really fruitful. Se vocês fizerem isso vai ser muito divertido e vai ser muito frutífero. Isso vai dar muitos frutos.
And it's actually probably very much a part of Brazilian culture. It's It's what? probably already built in. It's already very natural in Brazilian culture. Ah, e isso possivelmente já faz parte da cultura brasileira, né? Enfim. Because you know what we see Jesus doing most of the time? Porque o que a gente vê Jesus fazendo a maioria das vezes, We see him at meals, parties, and other relational places. a gente vê ele compartilhando refeições com as outras pessoas, em festas e encontros sociais. Most of the time. A maioria das vezes. So I believe that's how he wants us as his disciples to spend most of our time. Então eu acredito que essa é a forma que Deus quer que nós passemos a maior parte do nosso tempo, da nossa vida. Building relationships. Construindo relacionamentos. At meals. Em refeições. Parties. Festas. The park. No parque. The beach. Na praia. Football. No futebol. Volleyball. No vôlei. All of these relational spaces that are already a natural part of our lives. Todos esses ambientes que já são naturalmente parte da nossa vida. So we see Jesus doing it with most of his time, which is why the Pharisees struggled so much with Jesus. A gente vê a maior parte do tempo Jesus participando dessas coisas, e por isso que eu vejo que os fariseus se incomodavam tanto com isso. You remember they criticized him for eating and drinking too much. Vocês lembram que eles criticaram Jesus por comer e beber demais, né? Estar comendo muito e bebendo muito. Meals and parties. Compartilhando comida e em festa. They criticized him for being a friend of sinners. Eles criticaram ele porque ele era amigo de pecadores. Because it was meals and parties with lost people. Porque eram refeições e festas com pessoas que não tinham sido alcançadas ainda. Okay? Tá bom? So we need to organize our lives and organize our relationships in such a way to accomplish this, to experience this. Então nós precisamos organizar a nossa vida, arrumar a nossa vida ao redor dessas atividades onde seja possível a gente se relacionar com as pessoas. So the churches that I work with are doing what I'm describing here all over the world. Então as igrejas que eu estou descrevendo, que eu estou falando sobre elas fazem isso ao redor do mundo. And it looks a little different in every country. E claro que parece um pouco diferente em cada país. And it looks a little different in the big cities compared to the small towns. Em cidades grandes, por exemplo, é um pouco diferente de como acontece nas cidades pequenas. But the principles and the lifestyle are the same. Mas os princípios no estilo de vida são os mesmos. Family, missionary, servant. Família, missionário e serviço. Família, missão e serviço. Living as a family together on God's mission. Vivendo como família em missão, servindo a Deus. Okay, Nani, your question. Uma pergunta, Dani? Qual que era a sua pergunta? Jairo e Bruno têm perguntas. Jairo and Bruno also have questions. Ah, era eu tinha. Eu tenho. I have a question, yes. Provavelmente acho que ele vai falar sobre isso, mas eu vou perguntar mesmo assim, depois ele me responde qualquer coisa. I think you're probably going to talk about this, but I'm going to ask anyway. Como eu posso trabalhar com as pessoas que elas não querem se comprometer com esse relacionamento na igreja? Elas querem servir, elas querem participar. Peraí. Deixa eu fazer a pergunta. How can I work with people that they don't want to commit? Não querem se comprometer com o quê? Vou dar um exemplo. I'm going to give an example. Eu fiz já 2 reuniões. Uma foi tipo um café da tarde e outra foi tipo um bate-papo.
I had 2 meetings. One was a coffee in the afternoon, and the other one is a hangout. E chamei no grupo de pessoas que tem mais ou menos 20 pessoas, e foram And 5. I invited a group of around 20 people, and only 5 attended. Okay. E fui atrás, procurei conversar, mas mesmo assim não fluiu, né? I went after them. I tried to talk to them, but even though it didn't work out, they didn't. I couldn't reach them. E meu nome é Will, tá? A Nani é minha irmã. I am Will. My nanny is my sister. Okay. Okay. So your experience very much like Jesus's. Então, a sua experiência é muito parecida com a de Jesus. He spent time, we can see in the Gospels, with some hundreds and sometimes thousands of people. Ele passou tempo com centenas, às vezes até milhares de pessoas que a gente pode ver nos evangelhos. Only a few actually followed. Só alguns seguiram ele. So what do we learn from his example? Então, o que a gente consegue aprender com o exemplo dele? Okay, he continued to challenge the crowds. Ele continuava desafiando as multidões. So he didn't give up on them. Então, ele não desistiu deles. So he continued to challenge them. Então, ele continuou desafiando as pessoas. But he gave his best time, he gave his best investment into those that were ready and hungry. Então ele investiu o melhor dele, passou o melhor do tempo dele com aquelas pessoas que estavam dispostas e estavam sedentas por ele. So you invited 20, you got 5. Então você convidou 20 e 5 vieram. You don't give up on the other 15. Você não desiste dos outros 15. Continue to invite, continue to encourage, continue to challenge, continue to remind. Continue convidando, continue chamando, continue compartilhando, continue lembrando. But you're going to give your best to the 5. Você vai dar o seu melhor para os 5. And with the 5, you're going to model being a good family together on God's mission. Então, com esses 5, você vai modular, vai mostrar como viver em família para a missão de Deus. Because that helps the other 15 see something. Porque isso vai ajudar os outros 15 a enxergarem alguma coisa. They can see your example, they can see the good things happening in you and around you. Eles vão enxergar os seus exemplos, eles vão ver coisas boas acontecendo ao redor de vocês. Many times our example, our model is our most powerful influence. Muitas vezes, a maioria das vezes, o nosso exemplo é a nossa demonstração que mais tem impacto, mais tem influência. Not the things we say. Não muito as coisas que a gente fala. So when people see it and they see good things and they see people changing and they see fruit, it's attractive. Então, quando as pessoas veem essas coisas boas, eles veem mudança, transformação e eles veem resultados, eles vão se interessar por isso. Again, that was very much a part of Jesus' story. E, de novo, isso foi basicamente o que aconteceu na história de Jesus. People around him were changing. As pessoas ao redor dele estavam sendo transformadas. There was good, healthy fruit in people's lives around him. Havia bondade, havia fartura, havia coisas, muitas mudanças na vida dessas pessoas que estavam caminhando com ele. So people on the outside were seeing it and saying, "Wow, we want some of that." Então as pessoas que estavam próximas, que estavam de fora, eles viam isso e falavam, nossa, eu também quero isso. If he can change their life, maybe he can change my life. Se ele pode mudar a vida dessas pessoas, talvez ele possa mudar a minha vida também. Okay, so I think that's a constant reality for all of us in our churches. Então, eu vejo que isso também é uma realidade constante na vida de muitas igrejas ao nosso redor. Another question. Qual era a outra pergunta? Acho que o Jairo e o Bruno querem levantar as mãos. Bruno, Jairo. Verdade, boa noite, pessoal. É uma pergunta, né? Foi uma resposta do que ele tinha perguntado lá atrás. E aí, como foi?
era a respeito da como fazer, né, essas pessoas se tornarem família. E quero dar um exemplo nosso aqui, né? Aqui nós estamos em Anagé, o sertão da Bahia. Nós temos um trabalho missionário aqui. Nós somos uma igreja, pequeno grupos, né, voltado ao evangelismo e capacitação de liderança, formação de líderes, né? Nós, hoje, para ter uma ideia, graças a Deus, só tem eu e minha esposa de fora, de outra cidade, né? Temos plantar um trabalho aqui. Hoje todos são líderes locais, mas quando se falou em família, né, e no início também a gente teve muita dificuldade, porque a gente não estava sabendo, né, ser intencional ou levar essa filosofia. Mas a partir do momento que temos, começamos a colocar em prática, isso se tornou assim fácil até para quem está chegando, porque a cultura da igreja, a filosofia da igreja se tornou assim. Então, tem os pequenos líderes, eles já passam isso para as pessoas que estão chegando, um cuida do outro intencionalmente, vão na casa um dos outros, discipulado, festas, já participam de famílias. Então, hoje, as nossas células, nós chamamos de células, né? São os pequenos grupos, todos abrem a boca, até quem está chegando e fala, nossa, encontrei uma família. Isso, todos são desafiados a fazerem alguma coisa, já entendem a importância de levar o evangelho, né? Já entendem a importância de não ter só segurado para eles, a vida deles começaram a mudar, mas o novo já consegue também levar isso para um vizinho, para uma pessoa. Uma barreira que nós conseguimos romper. Então, era lá, né, lá de trás, dizer que para a gente aqui tem surtido efeito, porque nós começamos a ser intencionais, né, nos cultos, nas reuniões de pequenos grupos, e com isso começou a dar frutos. Né? Hoje somos uma cidadezinha pequena, sertão, nós temos 10% da cidade conosco na igreja. Quick summary, Dan. Sorry, I was trying to write most topics here in the chat. I got a few things. Yep. Okay. He shared that he's working as. Vocês são missionários aí? É Jair, seu nome? Jairo. Jairo, sorry. Isso. Nós somos da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Entendi. Vocês pastoreiam? Vocês trabalham como missionários? Pastoreamos aqui. They're pastors. He and his wife are from a small town in the countryside of the northeast of Brazil. So at first they had some troubles changing this culture, this habit, but nowadays most people who are with them at church, they do that. They share and they're intentional in relationships. So everyone who are new to the groups or to church, they're getting impressed because they see this changing in people's lives, how open they are. So he said he shared a little bit about how it was this process of changing this culture of being more intentional. So I love that. I love what he said. Então adorei que você compartilhou. Muito bom, gostei. As you begin to speak about these things more, but then model them and help more people experience them, it will create a culture. Então, conforme vocês são mais intencionais no compartilhar, de contar essas coisas, e vocês modulam esse ambiente para as pessoas se acostumarem a isso, it will create an expectation. Isso vai criar uma expectativa. And it will become kind of normal for everybody. Então isso vai acabar se tornando normal para todo mundo. It's just like, oh, it's normal to care for each other like family. Então eles vão ver e falar, é normal se importar e cuidar das famílias, né, um dos outros. And it's normal to be a family that's not just inward focused, but outward focused on mission. Então é normal ser um grupo familiar que cuida um dos outros, mas não só entre si, mas das pessoas de fora também, das outras pessoas também. We see this group living this way, and this group, so that should be true for our group.
Então a gente vê esse grupo vivendo assim, esse outro grupo fazendo isso também, e esse daqui. Então isso deve ser normal para a gente também. But it's important, like he said, to set that as an expectation to make that normal. Mas é importante, como você disse, que a gente estabeleça isso como um padrão, como normal, para que as pessoas tenham, que se crie essa expectativa para as pessoas entendam que isso é normal. Okay, so we have these two big priorities of family and mission. Então nós temos essas duas prioridades, que é família e missão. Family is always the easier one. A família é sempre a parte mais fácil. Because mission always requires more sacrifice. Porque a missão, ela sempre requer mais sacrifício. It's not comfortable. It's not easy to care consistently for lost people. Não é uma coisa confortável de se fazer, não é uma coisa fácil de consistentemente se importar, se empenhar para as outras pessoas, né, com as outras pessoas. Okay, I lead a community here in San Diego. Eu lidero uma comunidade aqui em São Diego. And every other Sunday evening we do what we call a family meal night. E em alguns domingos a gente faz uma reunião que a gente chama de noite de família. And it accomplishes the goal of family-like relationship. E a nossa meta é viver e demonstrar como conviver em família. But many times there are also lost people there. Lost people? Non-Christians. Ok. Mas muitas vezes, nessas reuniões, tem pessoas que ainda não conhecem Jesus. So last Sunday, there were 3 non-Christian families in my kitchen around my table. Então, domingo passado, tinham 3 famílias que não eram cristãs, que não eram cristãos na nossa mesa, jantando com a gente. And one of them was new. One of them was there for the first time. E um deles nunca tinha ido, era a primeira vez que ele estava lá. It was not easy. It was not comfortable. Não foi fácil, né? A gente não ficou confortável. To care for those non-Christians for the 2.5 hours we were together required sacrifice. Então, a gente demonstrar que a gente se importava com aquelas pessoas por aquelas 2 horas e meia não foi muito fácil. To care for them well, to serve them well, to speak to them well. Para servir eles bem, cuidar deles bem e tratar eles muito bem. But again, that's who we are as Jesus' disciples. Mas, mais uma vez, essa é a nossa identidade em Jesus. It should be normal to have non-Christian people in our homes and in the activities of our lives. Deveria ser normal para a gente conviver com pessoas que não são cristãs no nosso dia a dia, na nossa mesa, na nossa casa, convivendo nas nossas atividades. Not as a project, not as an occasional project or an occasional program. Não como um projeto ou uma coisa ocasional, uma coisa que a gente programa para fazer. But as a consistent investment in people far from God. Mas num investimento consistente em pessoas que ainda estão distantes de Deus. Again, would people recognize your churches as a friend of sinners? E aí eu me pergunto, as pessoas enxergam você ou a sua igreja como pessoas amigas de pecadores, assim como Jesus? That should be one of the defining marks of our lives. Isso deveria ser uma marca registrada na nossa vida. Okay. Other questions? I think somebody else had one. Mais alguma pergunta? Eu acho que eu tinha mais alguma pergunta aí. Bruno? O Todd, eu achei interessante que começa com a história de Deus e depois com a Trindade.
Todd, I think it was interesting because we started the story of God and we also see the story of the Trinity. A gente já está trabalhando dessa maneira já há algum tempo, mas o que fez muita diferença foi essa teologia mais voltada em Deus, na história maior e nessa comunidade de Deus. So we've been working on that for a while, but it was good to change this understanding of seeing God as a Trinity. And eu esqueci a última parte, você pode repetir, por favor? Não, Deus em comunidade ajuda a gente a pensar a comunidade. Sim. So God as a community help us. This theology of God being the community helps us to live as a community, to also bring this to our life. Very good. So let me take you back to our diagram. You remember those 4 gospel questions. Então deixa eu trazer você de volta para o nosso diagrama. Vocês viram que tinha aquelas 4 perguntas em relação a Deus. Because of who God is as a Trinity, as a community. Por que Deus é uma comunidade dentro da Trindade? That means he functions as a community. Isso quer dizer que ele vive como uma comunidade. So again, that's part of our identity. That's part of our calling. Similarly, as a community, as a family. Então, esse funcionar né, faz parte da nossa vida também. É assim que a gente deveria conviver e nos relacionar. And this has important implications then as we go on mission to non-Christians. Isso influencia como a gente relaciona com pessoas que ainda não são cristãos. Okay, we aren't meant to go on mission alone. A gente não deve cumprir a missão sozinhos. We aren't meant to be solo missionaries. A gente não deve ser missionários sós, de uma pessoa só. Our churches should be organized as communities of missionaries. As nossas igrejas devem ser organizadas como uma comunidade de missionários. Where we work together and we help each other and support each other on mission. Onde a gente apoia um ao outro, a gente trabalha juntos para nos apoiarmos na missão. Remember I told you about those non-Christians that were in my kitchen last week? They were like kitchen? No, I told you about the 3 non-Christian families that were in my house last week. Então, sabe aquelas 3 famílias que eu falei que jantaram comigo, que não eram cristãos, da semana passada? One of them is a single mom. Uma dessas pessoas, ela é uma mãe solteira. And so she has a hard life. Então ela tem uma vida bem difícil. Broken life, broken story. Então ela tem uma história bem fragilizada de dificuldades. So my wife and I have worked very hard to love her and care for her and her son. Então, eu e a minha esposa, a gente se empenhou bastante em amá-la, em cuidar dela, se aproximar dela e do filho dela. But the others in our community have also come around her and also loved her very well. Mas todos na nossa comunidade também foram intencionais em se aproximar dela e cuidar dela e estar próximo dela. And so she has not only been loved by us, she has been loved well by the whole community. Então, veja que ela não foi só amada por nós dois, mas ela foi cuidada por toda a comunidade. And that's been a very powerful thing for her. E isso foi uma coisa muito impactante para ela. Because we've modeled for her what it looks like to be a community, a family that follows Jesus. Porque nós demonstramos para ela como que é ser uma comunidade que segue Jesus. She's not just seeing a bunch of individuals following Jesus. Ela não está vendo só um monte de pessoas, de indivíduos seguindo Jesus. But she's seeing a community work together, live together, following Jesus.
Mas ela está vendo uma comunidade trabalhando junto e vivendo junto para seguindo Jesus. Okay. So the question again for us on this call is how can we grow in these things? How can we organize our lives in a better way to live this way? Então a pergunta que fica para a gente aqui é como que a gente pode trabalhar e se organizar para viver dessa forma, melhorar nossa forma de viver desse jeito. Juliana, can you drop the diagram again? As you think about Brazilian culture, as you think about your context, what do you think are the biggest barriers to living this way? Quando vocês pensam na cultura brasileira, na cultura de vocês, nesse convívio, quais vocês acham que é uma das maiores barreiras e dificuldades para viver assim? Preconceito, julgamento. Prejudice, judging. Okay. Give me some more. O que mais? E morrer para si mesmo, tirar suas vaidades e saber ser como Jesus. To die to our flesh and live as Jesus and following Jesus' example. Yep. Other barriers. Quais outras barreiras mais vocês veem na cultura brasileira? Eclesiologia, a maneira de entender a igreja, muito denominacional ou hierárquica, também atrapalha. Entendi. The culture in denominations, how they understand the church. Não sei exatamente como falar essa palavra. Teologia da igreja. The theology of the church, of understanding how to live in community. Yeah. Good. Não ser intencional em viver assim. We're not very intentional living this way. Yep. Requires. Thank you for saying that. Obrigado por compartilhar. The relational posture or the relational perspective that really needs to change in all of this is one of intentionality. A postura relacional é uma das coisas que precisa mudar em tudo isso, para a gente ser mais intencional. Again, universally around the world, Christians struggle with this. Mas, de novo, de forma geral, no mundo inteiro, a maioria dos cristãos também tem dificuldade com isso. Because all of us are surrounded by many people every day. Porque a maioria de nós estamos cercados de pessoas todo dia, o dia todo. We go to work and we go to play and we go to shop and we're around people. A gente vai para o trabalho, a gente vai para o shopping, a gente vai fazer compras, a gente vai para qualquer lugar, a gente sempre vai estar ao redor de pessoas. But honestly, we're usually not very intentional with most of those relationships. Mas, para ser honesto, a maioria das vezes a gente não é muito intencional nesse relacionamento com as pessoas. So that's one of the things that's going to need to change. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos mudar. It's something you work on together. É uma coisa que nós precisamos trabalhar juntos. You talk about it, you help each other, you model it for each other. A gente fala sobre isso, a gente compartilha um com o outro, a gente ajuda cada um ao outro one minute. A modular, tentando pensar no sinônimo, sorry. Ser intencional nessa mudança, né? And so you begin to see that every relationship that God puts in front of you is important. Então, a partir disso, a gente começa a enxergar que todo relacionamento que Deus coloca diante de nós é uma oportunidade que Deus está dando de a gente ser intencional. Because those humans that are in front of you are also made in the image of God. Porque aquelas pessoas, aqueles indivíduos que estão na sua frente, eles também foram criados à imagem e semelhança de Deus. It's true of your colleagues at work. It's true of your neighbors. It's true of the barista at the coffee shop.
Isso vale para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, para o vendedor de café na loja, para todo mundo. So as we go about our normal days, então, conforme a gente vive o nosso dia a dia, how can we increasingly love people better, serve people better, surround our community around lost, hurting people? como que a gente pode ser mais intencional, a gente pode trabalhar para lidar e alcançar as pessoas e organizar a nossa comunidade para alcançar essas pessoas. I think that describes what we see with Jesus in the Gospels. Isso é um pouco que a gente vê de Jesus nos evangelhos. So our challenge is to translate that for doing something similar in Brazil in 2022. Então, o nosso desafio é traduzir isso que Jesus fazia para a nossa realidade aqui no Brasil, no ano de 2022. Consistent, relational, intentional. Um trabalho consistente, intencional e relacional. Together in community. Juntos em comunidade. Okay? And it's supernatural. Supernatural? Yeah. E também esse é um trabalho sobrenatural. We're meant to live this way with God's help. Nós devemos viver dessa maneira com a ajuda de Deus. This isn't a man-made idea or a man-made activity. Isso não é uma coisa inventada por homens ou uma atividade humana. That's why Jesus so often was praying and prioritizing prayer. Então é por isso que Jesus orava tanto e ele priorizava tanto a oração. He was going to the Father, asking for help, asking what's next. Ele ia até o Pai, perguntando como que ele podia fazer aquilo, o que ele deveria fazer em seguida. Asking who he should speak to next, who he should serve next, who he should help next. Perguntando quem que ele poderia alcançar em seguida, com quem que ele ia trabalhar em seguida, com quem que ele deveria falar em seguida. I believe that was the focus of much of his prayer. Eu acredito que esse era um dos assuntos principais nas orações dele. So that should be the focus of much of our prayer. Então isso também deveria ser uma das nossas orações principais. Father, lead me as I go to work today. A gente deveria orar assim: Deus, me orienta, me guia hoje conforme eu for para o trabalho. Father, our community is going to the park today. Who do you want us to meet? Who do you want us to speak to? Who do you want us to care for? Pai, hoje nossa comunidade vai para o parque. Com quem o Senhor quer que nós encontremos? Com quem o Senhor quer que nós falemos? Com quem o Senhor quer que nós passemos tempo? Father, lead us, help us, use us. Pai, nos lidere, nos oriente, nos ajude. It's a supernatural thing he invites us into. É algo sobrenatural que ele nos convida a participar. So, hey, I have loved being on this call with you. Eu adorei ter essa conversa com vocês. I actually have another meeting I must go to. Daqui a pouco eu vou ter um outro encontro também. Okay, but if this was helpful, we can do it again. Mas se nossa conversa aqui foi útil, ajudou, a gente pode marcar mais uma vez, a gente pode fazer de novo. So you can let me know when you want to do it and what would be helpful in terms of the focus. Então, vocês podem me falar sobre o que vocês querem conversar, como eu posso ajudar vocês, o que pode ser útil. So if you look at that training map that we looked at before, there are a few other key topics that we could discuss. Então, naquele guia que eu passei para vocês, tem alguns outros tópicos principais também que nós podemos discutir, que são bem importantes. But I think the good news is following Jesus in the way we're talking about here is not complicated. Sorry. Can you say it again? There was a car passing by.
I said the good news is following Jesus in this way is not complicated. Então, seguir a Jesus dessa maneira não é complicado. I hope you felt that on this call. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber isso na nossa conversa. Like we could organize some meals and some parties and some sports and invite some people and love some people together. Então, organizar um jantar ou encontrar, jogar bola, fazer alguma coisa assim, é algo que a gente consegue fazer, algo que a gente consegue organizar. So, okay, so if you want to do that again, let me know, and I'd love to talk again. Então, se vocês tiverem interesse em conversar mais uma vez, a gente se encontrar de novo, vocês me avisam que a gente pode tentar marcar. Fala para ele que nós é que perguntamos e agradecemos se ele quer estar com a gente mais, porque com certeza a gente quer. Actually, we asked you if you want to meet again because it was very helpful. We loved it, and we for sure will want to meet again. Okay. Nós agradecemos ele investir no Brasil. We thank you so much for investing in us here in Brazil. Eu gostei que ele inspira a gente a trabalhar com comunidade, né? Inspira trabalhar com orgânico e time, equipe, né? Não indivíduo. Ele inspira isso na gente. We like it very much that you inspire us to live in community, to organize, or work as a team, and to work in our community as a team. Pessoal, coloca reações aí, o que vocês acharam? Uma palminha aí para ele. Palminha aí nas suas reações do... Tá. E agradecer. Isso. Eu queria agradecer em nome da equipe para o Todd. A gente com certeza vai querer ter ele daqui de repente um mês que vem, se for possível, ou de vez em quando. E queremos agradecer, porque as amizades elas são contínuas, falando para ele. I thank you in the team's name. You blessed us a lot, and sorry, eu estava tentando digitar, eu perdi algumas partes. Pode falar mais algum? Eu estou falando que as amizades elas são contínuas, elas não se quebram. Uma vez que a gente começou, não se quebram. Friendships are something continuous. Once we started, it's something very hard to break. And he said also that for sure we want to plan and think of meeting again maybe in a month. Okay, perfect. Okay, we will be in touch then. Então vamos manter contato. Okay, thank you. Everybody take care. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Cuide-se.